Louvado seja o nome do Senhor. Abramos as nossas Bíblias em Levítico, no capítulo 26, o verso 1 em diante diz: Não fareis para vós imagens, ídolos, nem levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu, Senhor, vosso Deus, guardeis os meus sábados e reverenciareis os meus santuários. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e o cumprirdes, então eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará a sua messe, ou seja, a sua safra, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis os vossos pão e fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 14 também diz: Mas, se não me deres ouvidos, e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e o violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tisca, a febre ardente, que fazem desaparecer o luxo dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, ou seja, semearemos em vão na terra, porque os vossos inimigos comerão, ou seja, os inimigos roubarão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos, os que vos aborrecem aos senhores. De vós fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, e quebrarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. E em vão se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua semente, e a árvore da terra não dará o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfidarão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão deserto. Se ainda com isso não me vos corrigirdes para voltardes para mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, e trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues nas mãos do inimigo. Se nós resumirmos o que Deus está falando aqui, irmãos, Ele está falando contra a idolatria. A idolatria que Ele está falando aqui no tempo de Moisés,
Porque o povo, quando saiu do Egito, ele saiu contaminado com as coisas do mundo. Ele saiu contaminado com os deuses estranhos. Eles adoravam deuses pagãos de todos os tipos. O deus do sol, o deus da lua, o deus da estrela, o deus do vento, o deus da terra, o deus da água. Para tudo existia vários tipos de deuses. Deuses que não poderiam ouvir, deuses que não poderiam resolver nenhum tipo de problema. E Deus, irmãos, ele é um Deus zeloso, né? Ele não gosta de dividir sua glória. É tão certo que ele, nosso Deus, ele é certo em suas palavras, que não podemos servir a dois senhores. Imagine se você está no seu trabalho e de repente você tem dois patrões. Um patrão diz para você fazer um serviço, assim que você vai, o outro já diz, não faça esse serviço, faça o outro. Aí você vai escolher qual desses você vai obedecer. Né? É lógico que só tem que obedecer a um, não tem como obedecer a dois senhores. Né? Você não tem como obedecer a duas ordens ao mesmo tempo. Um diz, faça isso, o outro diz, não faz. Você vai ficar no meio, parado sem ter nenhuma atitude. Assim são deuses, irmãos. Os deuses, eles não gostam de se dividir e compartilhar o seu reino. Eles não gostam. Então, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que fez a fonte das águas, aquele que fez a vida, aquele que deu o fôlego de vida, que teve o prazer de nos criar, de nos formar com sua grandiosa graça e seu poder. O que ele espera de nós é apenas a gratidão, irmãos. A gratidão pelo que ele já fez por nós. Ele nos fez com tanto carinho, colocou limites para nós devemos obedecer e seguir, e nós continuamos cegos, sem entendimento. Observe bem o tempo, como esta palavra é para os nossos dias. Observe que a chuva, ela não tem caído no tempo certo. Em muitos anos a chuva ela vem demais, em outros anos ela não vem. Por exemplo, no ano passado foi um inverno forte, todos sabem que foi um inverno bom, só que se você for ver o fruto que era para dar no verão, não deu, né? Vamos se referir ao caju, o pé de caju, cajueiro. Todos sabemos que não deu o suficiente, todos reclamam a mesma coisa, mesmo com um inverno bom. Por que não deu? Por que o fruto não deu? Irmãos, por causa da idolatria. A idolatria, irmãos, é o maior pecado que Deus tem combatido desde a criação, desde os tempos antigos, antes mesmo de Moisés. Ali depois do pecado, depois da Torre de Babel, depois ali de Noé, a idolatria ela tem aborrecido o coração de Deus. Por causa disso, irmãos, o fruto da terra, ele se definha. Você observa, o fruto ele fica rachado. Ele não perde o seu gosto, só que ele fica rachado, ele não cresce o suficiente mais. E quando a árvore dá fruta, ele dá pouco. Mesmo que você coloque adubo, ele continua a dar pouco fruto. Né? Não dá mais como tinha aquela vitalidade. Ou seja, o fruto hoje ele é forçado através de substâncias químicas, ele é forçado para que venha dar frutos. Esse fruto que nós compramos da Ceasa, do supermercado, todo esse fruto, irmãos, eles são frutos forçados. Eles não são frutos que dão no seu devido tempo. São frutos cheios de química que não são mais saudáveis como antigamente, como Deus havia dado, né? Se nós formos observar os frutos que davam em Canaã, a gente verificando na Bíblia, o povo de Deus, quando foi lá espiar a terra para saber como é que eram os frutos,
A palavra de Deus diz que eram três homens para trazer um cacho da uva. Agora imagine o tamanho desse cacho, né? Então era uma terra frutífera que dava frutos em abundância. Hoje você vai ver como é que é os frutos da terra. A terra tem negado o seu fruto. Por quê, irmãos? Porque o homem ele tem desobedecido os limites de Deus. E eu vou dizer aqui um dos limites que o homem tem desobedecido. Abra sua Bíblia em Levítico, no capítulo 25, a partir do versículo 2. Veja o que é que Deus diz. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearão o seu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Veja, o que é que Deus está dizendo aqui, irmãos? Olha, primeiro, eu vou explicar uma coisa para os irmãos. Sábado. O significado dessa palavra significa descanso. O sábado não é só aquele dia da semana, não. O descanso da terra aqui era algo obrigatório. Por quê? Porque o homem, na época, Deus ele dizia: olha, quando tu entrar na terra que eu te dou, você semeará 6 anos. No 7º você não semeará, ou seja, não pode limpar, não pode brocar, não pode fazer aquela limpa diária que você fazia anualmente, quando você ia plantar a sua vinha, ou o seu milho, ou o seu feijão, todo ano. Não. No 7º ano, a terra tinha que descansar. O homem não podia nem pisar para fazer a limpa na terra. Isso não acontece hoje, porque a humanidade ela está cega. A humanidade está cega. Então, quando ele vê que a terra não está mais dando fruto, ele continua a plantar, nem que seja com um adubo forçado, para ver se suga da terra o seu fruto. Então, o sábado que Deus está dizendo aqui é o 7º ano que a terra irá descansar. Né? Descansar de quê? Da plantação. Os homens plantavam todos os anos e assim consecutivamente iam plantando sem ter um descanso. E por que a terra tinha que descansar nesse ano? A terra tinha que descansar nesse ano para que ela viesse fortalecer, que ela viesse obter os seus nutrientes. E aquelas plantas que iriam secar, que iriam morrer naquele ano, a sua folhagem que ia cair sobre a terra, ia adubar a terra novamente. Hoje a terra é queimada, muitas pessoas queimam a terra, achando que está mantendo a nutrição do solo, mas não, ele está queimando a nutrição do solo. No outro ano, se for plantar de novo no mesmo lugar, já não dá mais, porque o homem tem queimado o sustento da terra, tem queimado as vitaminas, os sais necessários para dar a vida. Entendeu? Aí, em vez disso, vai nascer o que? Ervas daninhas. Ervas que vão atrapalhar o crescimento do fruto. Por isso que o fruto hoje ele não dá mais, porque os homens têm desobedecido os limites. Ah, mas Deus tem sido ruim, Deus tem sido ruim por ter mandado a falta de chuva. Não, o próprio homem tem ultrapassado o limite da natureza, e quando nós ultrapassamos o limite da natureza, não obedecemos às regras da natureza, então a natureza ela se levanta contra nós. Ela está dando o que? Apenas as consequências dos nossos atos. Quando nós não obedecemos a lei da natureza de forma correta, nós iremos arcar com as consequências que ela vai nos dar. Então, quando nós não deixamos a terra descansar, no 7º ano, após 6 anos de plantações, no 7º ano ela não vai dar o mesmo fruto, entendeu? Então é por isso que Deus exigia
que no 7º ano fosse descansado a terra e que ninguém fosse plantar. Ele diz: porém no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo e nem podarás a tua vinha. Ou seja, nem era para plantar e nem era para podar. Porque nesse período o Senhor ele iria cuidar em adubar a terra. É o ano do Senhor. Ele nos deu 6 anos para nós fazermos o nosso trabalho na terra, arar, cuidar, podar os frutos, e no 7º ele iria fazer o trabalho de restaurar a terra, de trazer o adubo novamente, de trazer os sais minerais novamente, para que no 8º ano nós pudéssemos trabalhar novamente para o fruto vir forte e saudável, né? Mas por causa da desobediência do homem, de nós agricultores, o mal ele vem sobre a terra, e depois o homem se pergunta: por que isso está acontecendo? Por que vem isso sobre nós? E tudo isso e outras coisas a mais aparecem por causa da desobediência. Quando ele fala: se andarem nos meus estatutos e guardarem os meus mandamentos e cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua semente, e a árvore do campo o seu fruto. Mas ele diz: se vós me desobedecer, eu trarei a falta de chuva, a falta de água, né? A falta de alimento, ao ponto de passarmos a necessidade. Então nós temos que abrir os olhos, irmãos, e entender que Deus, como Criador dos céus e da terra, Ele sabe muito bem como nos guiar para ter uma vida abundante. Ele sabe muito bem como nos frear para nós não fazermos o mal, porque os nossos pensamentos são limitados aos pensamentos dele. E ele é Deus, ele faz como quer, do jeito que ele quer. E muitas das vezes queremos reclamar e colocar Deus na parede e cobrar algo que não é conforme a vontade de Deus. Porque nós temos desobedecido, nós temos transgredido, nós temos passado os limites de Deus e depois queremos a bênção de Deus. E não é assim que funciona com Deus, irmão. Deus ele é poderoso, ele é santo, ele é diferente. O que nós temos que buscar, irmãos, é também a santificação diante de Deus. O que é buscar a santificação, irmão? Buscar a santificação é nós obedecermos a Deus. Quando nós obedecermos a Deus, quando nós estamos em obediência a Deus, nós estamos se santificando diante de Deus. E em troca disso, as bênçãos de Deus vai cair sobre as nossas vidas. Mas quando nós se afastamos da presença de Deus, quando nós se afastamos da obediência de Deus, nós vamos arcar com nossas consequências e nós não podemos mais reclamar. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher o que quer, fazer o que bem desejar. Que esta palavra venha estar aplicada no seu coração nesta manhã. Que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Pai amado, quero te agradecer, meu Deus, por esta palavra. Que tu venha, Senhor, meu Deus, aplicar ela, Senhor, no nosso coração. Que nós não venhamos mais esquecer, meu Deus, teus mandamentos. Que nós venhamos se apegar a Ti, Senhor, se santificar mais a Ti, Senhor, Te obedecer, Pai. A ler a Tua palavra, Senhor, abrir os nossos olhos, meu Deus, para que nós venhamos enxergar, Senhor, como águia, o mais longe possível, meu Deus, e entender aquilo que Tu queres de nós. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.